Então vamos lá. Depressão. A depressão é um momento biológico do nosso organismo que tem uma vantagem por trás. E por que eu digo movimento biológico? Porque apesar de depressão parecer que é uma falta de ação, uma falta de movimento, ela é uma estratégia. E é uma estratégia não somente de resolver um conflito, mas é uma estratégia de sobrevivência. Então, toda vez que nós adotamos uma estratégia de sobrevivência, e nesse caso agora comportamental, nós temos um movimento. E esse movimento pode ser até o fato de se resguardar de algo. Nós vamos explicar isso melhor. Por que é que nós entramos em depressão? Se nós respondermos essa pergunta, nós vamos ficar justificando, nós vamos ficar explicando. A pergunta correta é: para que nós entramos em depressão? E aí sim nós vamos encontrar objetivos dentro de um mecanismo ou uma estratégia de sobrevivência. E nesse mecanismo de sobrevivência, muitas vezes o animal, que nós buscamos muita referência no comportamento animal, ele se resguarda justamente para ganhar tempo. Então aqui já está dado a primeira dica para que alguém entraria em depressão. Primeiro, é um mecanismo de ganhar tempo. Toda vez que nós diminuímos função, toda vez que nós nos resguardamos, toda vez que nós ficamos um pouco mais reservados, é uma tentativa de ganhar tempo diante de uma estratégia. Agora, quando que eu entro num processo de necessidades que eu citei, e a palavra necessidade ela cabe muito bem aqui, porque não é uma escolha, e é isso que precisa ficar claro. Porque muitas vezes as pessoas ficam dando conselhos. Olha, levanta essa cabeça. Olha, vira a página, deixa isso pra lá. Olha, aquilo já pertence ao seu passado. Então, são conselhos que são, digamos, até interessantes. Só que conselhos não vão funcionar quando o nosso organismo está em um comportamento provocado por uma necessidade. Então, toda vez que nós temos uma necessidade como um fator de provocação de um novo comportamento, o conselho ele não vai funcionar. Então, agradeça aquela pessoa que te deu o conselho, mas, infelizmente, o conselho pode motivar, só que é com um prazo definido. Ou seja, quando acaba a conversa, acabou também a motivação. Então, por isso que um conselho dentro de um ambiente terapêutico pode até funcionar dentro do ambiente terapêutico. Quando a pessoa sai do ambiente terapêutico, volta o processo de necessidade. Portanto, volta a depressão. Então, quando nós entramos dentro desse processo de depressão, é porque existe uma necessidade. Agora, quando é que surge uma necessidade para mudarmos esse nosso comportamento? Sendo que não é uma escolha, é uma necessidade. Então nós precisamos de mais de um conflito. Não é qualquer coisa que vai levar uma pessoa a ter um comportamento como estratégia de sobrevivência, de ficar resguardado, de ficar mais recluso, de ficar tentando ganhar tempo, mas sim uma necessidade. E agora uma necessidade ela é construída a partir de pelo menos 2 conflitos. Aí que complica um pouquinho as coisas. Por quê? Diante de uma única situação, eu posso ter alguns comportamentos do nosso organismo biológico e um comportamento, por exemplo, físico. Então eu poderia ter um problema no ombro, um problema de joelho, um problema no fígado, um problema na garganta. Mas, diante de 2 conflitos que estão acontecendo simultaneamente, que eles têm mesmo caráter, aí sim, meu organismo é convidado a mudar o comportamento diante das situações. E diante dessas situações, nós vamos adquirir necessidades. Então, vamos lá. Nós temos o processo que leva a uma necessidade. Então, vou tentar desenhar aqui para vocês. Aqui, nós temos um círculo que nós vamos considerar como sendo a visão que nós temos da nossa cabeça. Então, é uma visão superior, como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Então, vamos dividir aqui 2 hemisférios cerebrais.
né? Então, dividir ao meio, hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. O importante desse desenho é o seguinte: para que eu entre num processo de necessidade biológica, ou seja, não é uma escolha minha, não é manha, não é fraqueza, é uma necessidade biológica. Eu preciso que haja pelo menos 2 conflitos, sendo que um em cada hemisfério cerebral. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui. Então, vamos supor que eu tenha exatamente esse desenho aqui. Uma situação que foi impactante e ao mesmo tempo inesperada gerou um registro de memória no meu cérebro. Um registro de memória impactante, um choque. Antes que eu resolva esse primeiro conflito, eu tenho um novo conflito. Então, o que acontece? Agora eu não tenho mais válvula de escape para o uso dos meus hemisférios cerebrais. Eu tenho um conflito sustentando o outro. Por quê? Porque se eles têm caráter semelhante, um acaba fazendo link com o outro. Então, quando eu passo por alguma situação que faz o meu organismo fazer uma releitura ou um acionamento de uma lembrança inconsciente desse fato chocante aqui, ele alimenta ou, como vamos dizer popularmente, acorda o outro. E você entra num processo onde você não tem válvula de escape. Se o peso maior desses conflitos estiver localizado no hemisfério cerebral direito, então eu tenho um processo de depressão. Sempre que houver uma sobrecarga no hemisfério cerebral direito. Então, resumo, eu tenho que ter 2 conflitos, ou seja, 2 situações que são chocantes acontecendo ao mesmo tempo, e não importa o intervalo entre uma situação e outra. Uma situação pode ter acontecido numa semana e a outra situação na outra semana. Uma primeira pode ter acontecido quando você era criança e agora aconteceu enquanto você é adulto. O detalhe é que nesse intervalo de tempo entre uma situação e outra, o primeiro não se resolveu, ou seja, ficou lá uma sementinha, ficou mal resolvido. E mesmo que você esqueça, quem está esquecendo na verdade é o seu cérebro racional, é o seu córtex pré-frontal. Mas outras estruturas cerebrais não esquecem. Tudo que acontece conosco fica registrado, principalmente se foi uma situação impactante e inesperada. Então, nós temos um processo depressivo sempre que o hemisfério cerebral direito estiver sobrecarregado, ou seja, é o conflito que pesa mais dentro desses 2. Se a gente colocasse os 2 numa balança, ele pesaria mais. Só para criar um adendo aqui, se fosse no hemisfério cerebral esquerdo que pesasse mais, eu teria um paciente maníaco. Mas quando o peso é maior no hemisfério cerebral direito, aí sim eu tenho um processo de depressão. E aí eu vou falar para vocês os níveis de depressão. Dependendo da combinação desses pontos, eu tenho uma depressão associada a um comportamento específico. Nós precisamos de 2 conflitos acontecendo simultaneamente, um em cada hemisfério cerebral. O detalhe é que eu preciso que eles estejam numa área chamada de territorial. Essa área territorial, deixa eu aumentar o desenho aqui, é essa área aqui que eu acabei de desenhar. Aqui, área territorial. Portanto, tudo que estiver numa combinação de um lado e de outro dentro dessa área vai gerar ou depressão ou mania. No caso de sobrecarga no hemisfério cerebral direito, eu terei as depressões em diferentes níveis. Como que eu classifico esses níveis? Então, nós sabemos que tem pessoas que são depressivas que não saem de casa. Tem pessoas que são depressivas que ninguém desconfia. Por quê? Porque vai trabalhar, ter uma vida social normal, ri bastante, fala bastante, mas quando chega em casa, aí a depressão, ela vem, ela se manifesta de forma importante. Então nós temos o depressivo que está no nível muito alto e o depressivo que está no nível muito baixo.
O fato é que os dois são depressivos. E o processo para a depressão é o mesmo. Então, o que é que determina alguém ser um depressivo que não vai sair de casa e o que é que determina o depressivo que fica disfarçado, fica oculto? O que determina é a intensidade do conflito. Então, é a intensidade do conflito. Essa intensidade do conflito significa que eu vivi de forma muito impactante, muito inesperada, ou seja, foi um choque muito grande. Então, e conflitos mais leves, a minha percepção captou como um conflito mais leve, isso vai determinar uma depressão mais leve. Agora, infelizmente não determina se será mais fácil ou mais difícil sair dessa depressão. Tem pacientes que são muito depressivos e que saem da depressão com facilidade. Tem pacientes que são pouco depressivos, um nível de intensidade da depressão baixo, mas que têm dificuldades em sair. Então, o que vai determinar uma resolução é o quanto o paciente consegue mergulhar no processo de cura. E para que ele mergulhe adequadamente, o terapeuta tem que ir na causa primária. Então isso significa que não adianta nós ficarmos cuidando de apenas um ponto. Nós temos que identificar e estimular esses 2 pontos, no mínimo 2 pontos, porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas com 3 pontos de registros, tá? Ou 4 pontos, mas nós temos que estimular todos. E quando nós damos essa possibilidade de identificar o fator causal e uma possibilidade de resolução para cada conflito, o caminho de sair desse estado depressivo para um caminho de portas e janelas abertas é muito mais fácil. Se eu tenho um paciente que já tem 2 conflitos, se acontecer um terceiro, ele pode, infelizmente, aumentar a massa do conflito, ou seja, mergulhar mais profundamente nesse estado depressivo dele, ok? Lembrando que geralmente as pessoas têm uma lembrança quando nós perguntamos para ela: desde quando você tem essa depressão? Desde quando você é depressivo? E elas falam assim: desde que... Aí elas nos apontam um fato. Então, por exemplo, desde que eu perdi o emprego. E ela acredita que a depressão dela é devido a essa perda de emprego. Em parte, sim. Porém, nós já explicamos aqui que nós precisamos de pelo menos 2 fatores. Então, quando ela entra em depressão, nós já conseguimos concluir que ela está participando do segundo conflito. Isso significa que tem um conflito que antecede a esse fato histórico, como, por exemplo, a perda do emprego. Então, a perda do emprego foi o segundo, e aí ela entra em depressão. Por isso que muitas vezes as pessoas, os parentes, a família, fica tentando lidar com aquela situação que, num período de tempo, antecedeu a esse comportamento depressivo. Não está totalmente errado, mas está cuidando apenas de um ponto. Por isso que esse paciente vai ter dificuldades em sair da depressão. É preciso identificar qual foi o primeiro ponto, porque o segundo geralmente é fácil de identificar. Ok? Nós precisamos colher a história desse paciente e nós precisamos, de uma maneira muito responsável, zelosa, cuidar desse paciente, dar as informações corretas para que justamente não seja um conselho, que nós já vimos que conselho, infelizmente, não vai funcionar, porque nós estamos falando de uma necessidade. E necessidade a gente não escolhe, a gente simplesmente vive. Sempre tem que ter ansiedade junto? Não. A ansiedade ela é um fator adicional. E a ansiedade ela tende a ter uma preferência de manifestação quando nós estamos mais maníacos, ou seja, com pesos maiores no nosso hemisfério cerebral esquerdo, e quando nós temos conflitos aqui em cima, ó. Vou fazer um desenho chanfradinho aqui em cima. Quando nós temos conflitos registrados aqui em cima, que é o lobo frontal. E aí o lobo frontal é quem tenta antecipar ações, antecipar situações, ficar imaginando: se eu fizer tal coisa, qual a consequência disso? E se eu não fizer, qual é a consequência? Quem faz isso é o lobo frontal. E justamente
são os conflitos que, quando associados, principalmente mania, mais proveniente aqui do hemisfério cerebral esquerdo, aí nós teremos os quadros de ansiedade. Ansiedades patológicas, né? Porque a ansiedade por si só, ela é um meio de preparar o indivíduo para uma ação. Mas quando que eu sei que ela é patológica? Quando ela começa a comprometer minhas ações de vida diária. Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade biológica de me alimentar e uma ansiedade me tira a fome. Eu tenho uma necessidade biológica de me repousar, dormir, e a ansiedade me tira o sono. E assim por diante. Então, a ansiedade, ela nos prepara para uma ação, mas ela não deve interferir nas nossas necessidades biológicas naturais. Ok? Qual a necessidade biológica? Qual a vantagem biológica? Porque quando a gente fala que é vantagem uma pessoa estar depressiva, parece que nós estamos surtando, parece que nós estamos meio alucinados. Mas a verdade é que o nosso organismo é um organismo muito inteligente, muito evoluído. Afinal, levou milhões de anos para chegar nesse estado. E é por isso que nós entendemos e estudamos a vantagem desse comportamento. Nosso organismo, ele não se deixa levar pela sorte. Ele usa estratégias biológicas coerentes com a sobrevivência. Então, qual a vantagem de ganhar tempo no estado depressivo? Vou usar um caso para vocês entenderem. Vamos supor que você está cursando uma faculdade e agora, no final do ano, você tem que apresentar o TCC. Aí você diz, tudo bem, vou apresentar esse TCC, tá difícil, estou me sentindo sobrecarregado, mas tudo bem, eu tenho aí minha apresentação do TCC daqui a 45 dias. Então, eu tenho aí um tempo um pouco apertado, mas eu tenho um tempo para me organizar e finalizar esse TCC. Aí acontece alguma coisa na faculdade onde você, ao invés de ter 45 dias para apresentar esse TCC, você agora tem apenas 2 semanas, ou seja, 15 dias. Reduziu para 1/3 o tempo que já estava meio apertado para você. E não tem choro nem vela. Vai ter que apresentar em 15 dias, 2 semanas e não mais em 45. Então você agora tem um trabalho, uma situação, um problema muito importante a ser resolvido, onde você vai precisar se dedicar para resolver esse problema em tempo hábil. Então, você vai lá para o seu quarto e daqui em diante você não vai ter mais tempo para sair para a sua vida social. Você não tem tempo mais de ficar comendo o almoço e a sobremesa. Todo minuto agora é escasso, é contado, é raro e deve ser muito bem aproveitado. Então, quando sua mãe te pergunta, o que você quer comer hoje? Você quer comer frango ou quer comer peixe? Então, para você que tem um trabalho que tem que entregar, você fala assim, tanto faz. Porque não dá nem tempo de ficar tentando escolher. Que roupa que você vai vestir, tanto faz. E o que você vai fazer no final de semana? Não, preciso ficar em casa. Então você consegue perceber que você tem uma necessidade que está por trás das suas decisões, por trás das suas ações, onde não dá mais para decidir, não há tempo hábil para decidir. Você precisa apenas fazer. Por quê? Porque o seu diploma vai depender desses próximos 15 dias. Então você tem uma situação que exige muito de você. Então você apenas está resguardado, porque é praticamente vida ou morte entregar esse TCC em tempo hábil. Então o que acontece? Todas as outras coisas ficam em segundo plano. Então, nós estamos aqui utilizando o exemplo de uma situação única. Nós estamos falando da entrega de um TCC. Agora, e que não levaria um processo de depressão, não. É só para você entender que o mecanismo de resguardo, você fica lá enfiado no seu quarto, em frente ao computador, com um monte de livros e você não tem tempo de atender telefone, rede social, escolher se vai comer pizza. Tá, vou comer pizza. E que sabor que você quer? Escolhe qualquer um aí para mim. Por quê? Não há tempo hábil, você tem algo muito importante para ser resolvido. Agora, imagina uma pessoa que está vivendo um duplo conflito,
que é chocante. Duas situações impactantes, inesperadas, registradas, uma em cada hemisfério cerebral, ou seja, sem válvula de escape. Então nós temos aqui uma exigência muito, muito grande. Por isso que a pessoa tende a ficar resguardada, na tentativa de se dedicar ao máximo para resolver não um conflito, mas pelo menos 2 conflitos. Então é preciso que essa pessoa realmente identifique qual é o fator causal. Porque se esse fator causal fica oculto, ela entra num processo depressivo e não consegue sair. E aí não adianta ficar tentando dar conselhos. Olha, levanta essa cabeça. Por isso que não vai funcionar. Porque levantar a cabeça, simplesmente levantar a cabeça, não vai resolver 2 conflitos chocantes. Sendo que na grande maioria das vezes eles estão ocultos. Então, por isso a necessidade de uma intervenção, uma ajuda de um conhecedor do comportamento humano, nosso comportamento. E por que ele adquiriu esse comportamento? Porque a realidade ficou insuportável. Então ele vai para um processo, ele vai para um comportamento abaixo dessa realidade, que é o processo de depressão. Ele fica mais recluso. Por quê? Porque aqui, entre aspas, ele consegue sobreviver. Uma pessoa pode, de repente, ficar anos, décadas, num processo de depressão. Só que aqui, na realidade, que ela tinha que enfrentar 2 situações impactantes e inesperadas ao mesmo tempo, ela não ia conseguir ficar muito tempo aqui. Na verdade, ela poderia ter um edema cerebral a partir de 2 situações tão chocantes assim, sem válvula de escape. É por isso que ela entra num processo de ganho de tempo. Então, quando a gente diz que a pessoa, vamos dizer assim, está viva graças a uma depressão, parece que estamos loucos, mas é a mais pura verdade, é a mais pura coerência biológica de funcionamento do nosso. Puxa, e quando o depressivo suicida? O depressivo, ele nunca se suicida. Por quê? Porque o depressivo, ele está recluso. É um comportamento de ganho de tempo, então não tem como. O depressivo, ele não tem ação. Porque simplesmente é um comportamento de reclusão, é uma necessidade inconsciente. Então, quando é que nós ouvimos essas histórias? É quando esta pessoa aqui, que estava num comportamento depressivo, ele tinha, por exemplo, 3 pontos. Então, quando ele tem uma sobrecarga no hemisfério cerebral esquerdo por algum motivo, ou porque acrescentou um ponto de bloqueio, um ponto de conflito, ou porque ele dissolveu um aqui por não trabalhar adequadamente com esse ponto. Então, em outras palavras, quando ele tem uma sobrecarga no hemisfério cerebral esquerdo, então toda essa intensidade de informação que levava a uma reclusão agora vai para uma ação. E é aqui que ele vai contra alguém ou contra si mesmo. Então aqui o depressivo toma uma atitude. Por que ele toma uma atitude? Porque ele saiu bruscamente da depressão. Então veja o quanto isso é perigoso. Nós não podemos simplesmente dar medicamentos ou tirar medicamentos, ou não podemos simplesmente... Às vezes um conselho é muito perigoso. Então nós precisamos identificar o fator causal primário e começar a estimular o organismo. De que lado? No esquerdo. Porque se nós começarmos a estimular no lado esquerdo, que é o lado maníaco, o lado que vai para a ação, o lado que vai às vezes para o tudo ou nada, se ele tiver um grande conflito aqui, se nós neutralizamos os conflitos aqui, não tem como haver sobrecarga nesse hemisfério. Então é muito melhor nós termos um paciente depressivo do que um paciente maníaco. Porque apesar do maníaco ter ações, ele pode, a partir dessas ações, serem muito intensas e ele partir para contra alguém ou para contra si mesmo, ok? E como eu disse, nós não julgamos, nós não ficamos avaliando o comportamento dessa pessoa. Por quê? Porque foi uma necessidade, onde ele não estava aqui, nessa realidade, nessa nossa realidade aqui do tempo presente. Ele estava preso, essa pessoa que acaba cumprindo um ato desse, ela estava num outro nível de realidade.
por conta de situações que ficaram mal resolvidas no seu histórico. E esse histórico é uma necessidade biológica. Então, o que nós precisamos é identificar o fator causal e estimular adequadamente, né? O que nós, na prática, talvez você não seja um bioalinhador, talvez você seja leigo, como é que você pode auxiliar então uma pessoa que está com depressão, independente do nível? Primeira coisa é evitar alguns tipos de conselhos. Quando a gente dá conselho, nós tentamos com a melhor das intenções ajudar essa pessoa. Só que os conselhos, eles são muito moldados em caixinhas. Então, quando eu digo para alguém, seja forte, olha, você perdeu o emprego, mas tem muitos por aí. Ou, você se separou, mas tem outras pessoas, a vida continua. Então, isso não vai auxiliar muito. O que é que realmente vai auxiliar alguém que está com depressão? Oferecer sempre o ombro. Exatamente. Às vezes você não precisa dizer nada. E por que que isso pode ser mais eficaz do que um conselho? Porque nós vamos diminuir a massa do conflito. Porque para nós termos esses conflitos que eu citei para vocês, eu preciso de uma situação que seja ao mesmo tempo impactante, inesperada e vivida em isolamento. Então esse terceiro I de isolamento, quando nós oferecemos nosso ombro, quando nós oferecemos nosso apoio, quando nós oferecemos a nossa presença de companheirismo, significa que nós estamos diminuindo a massa do conflito, porque essa pessoa não está vivendo mais em isolamento. Mas o depressivo, ele gosta de ficar sozinho, ele prefere ficar sozinho porque ele não quer receber pessoas. Sim, dentro de uma necessidade biológica, dentro de um comportamento, ele tem esse comportamento, essa interpretação da sua percepção. Só que o seu subconsciente quer muito um ombro amigo. O seu subconsciente quer saber que não está sozinho no meio da floresta e perdido. O seu subconsciente quer saber que é pertencente a um grupo de amigos, a um grupo familiar, a um grupo religioso, a um grupo. Na natureza, quem vive em grupo tem muito mais chance de sobrevivência. Na natureza, viver isolado significa que você está vulnerável a um predador. Então, quando você está presente, como eu disse, às vezes até sem dizer nada, já é muito eficaz, porque você diminui a massa do conflito. E seja um excelente ouvinte. Sempre há um caso, uma vantagem secundária por trás de um comportamento. E aí, por isso que é muito importante, às vezes, essa vantagem secundária seja identificada. Por isso que nós vamos escutar o paciente, nós vamos escutar os familiares, porque muitas vezes nós conseguimos pescar aquilo que está oculto, entra em contradições as histórias. E quando as histórias entram em contradições, nós conseguimos facilmente identificar onde estão os ganhos. E aí não é só vantagem biológica mais. Quando existe um apego, um ganho secundário, aí nós já entramos num campo psicológico, né? Então, por isso que é muito importante que os pacientes eles tenham acompanhamentos de profissionais habilitados. Também estamos falando dos colegas psicoterapeutas, tá? Os psicólogos. O acolhimento sempre é muito importante, é o primeiro. O acolhimento para nós que estamos felizes já é importante, imagina para quem está triste, não é? Então, receber um acolhimento sem forçar. Não fiquem também ultrapassando barreiras, né? Respeite o limite daquela pessoa. Às vezes o acolhimento é só chegar e deixar algo e sair. O acolhimento é a pessoa saber que você está presente, mesmo não estando ali fisicamente. Então, às vezes, com 2, 3 palavras você consegue acolher e diminuir a intensidade do conflito dessa pessoa. Qual o momento certo de tirar o paciente da depressão? Então, o momento certo que o paciente chega até nós já é o momento certo. Então, muitas vezes até o paciente diz assim, eu vim aqui porque me trouxeram. Mas me trouxeram com uma certa permissão. Eu digo sempre assim, o paciente que não chegou amarrado para você é porque é o momento certo. Então, não existe exatamente o risco com esse paciente depressivo.
O único cuidado, o único critério que nós vamos utilizar na nossa intervenção terapêutica é sempre começar a desbloquear ou sempre começar a tratar os conflitos que estão registrados no hemisfério cerebral esquerdo primeiro. Então, por isso que a gente vai fazer uma anamnese criteriosa, uma investigação bastante profunda para identificar quais são os conflitos que estão registrados no hemisfério cerebral esquerdo. Nós começamos nosso tratamento por lá e a partir disso não há risco nenhum. Então, o paciente chegou na tua frente, não está amarrado, é o momento certo para cuidar dele. Depressão pós-parto, muito bem. Então, o pós-parto, o que significa? Se a mulher ela teve o bebê e agora ela teve uma depressão pós-parto, o que nós falamos lá? Significa que este é o segundo conflito. Por quê? Com um conflito apenas eu não consigo chegar a desenvolver uma depressão, um estado depressivo. Eu vou entrar em depressão quando eu tenho pelo menos 2 conflitos. Então, uma paciente que tem depressão pós-parto, vamos supor que ela imaginou assim, eu vou ter um bebê parto normal. E aí tudo, ela se cuidou, ela lidou muito bem com essa gestação. Foi uma gestação muito bem planejada, desde a concepção, os 9 meses, tudo tranquilo. E finalmente o bebê deu sinais de que queria nascer. E ela vai para a maternidade e chegando lá, esse bebê não evolui para um parto normal. Ela começou a ter dilatação, mas não foi suficiente para que tivesse um parto normal. E foi para o plano B. Essa criança precisa nascer. Então foi para cesárea. E ela, a partir disso, desenvolve uma depressão pós-parto. Por quê? Porque talvez no histórico dela, isso recente ou bem lá no passado, ela viveu alguma situação em que ela teve uma frustração muito grande. Então, ela revive, ela faz um link naquilo que ficou mal resolvido lá atrás. E quando ela faz esse link, fecha-se um quadro, porque agora eu tenho um conflito registrado em cada hemisfério cerebral. Ou seja, não tem válvula de escape. Se não tem válvula de escape, essa pessoa precisa ir para um novo nível de comportamento, acima ou abaixo. Nesse caso, abaixo, que são as depressões. É um processo mais de reclusão, de ficar mais resguardado para ganhar tempo. Tanto que essa mulher, ela vai ganhar tempo e aí ela às vezes não quer saber da criança. Ela não se preocupa, ela não quer olhar, ela não quer cuidar, ela não quer dar banho, ela não... Enfim, essa depressão pós-parto. Mas é só uma tentativa de ganhar tempo. Logicamente ela ama essa criança, logicamente ela quer essa criança. Mas, nesse momento, tornou-se uma necessidade. Porque ela ficou sem válvula de escape. E muitas vezes, quando essa criança ganha um tamanhozinho, 1 ano, 2 anos de idade, onde ela já começa a ter algumas independências. Então, independências no sentido, por exemplo, ela é uma criança que já tem os dentinhos, já mastiga, já come a mesma comida que os adultos estão comendo. Então, não precisa ficar fazendo papinha, não precisa fazer... Então, aí essa mulher, ela sai da depressão, porque agora ela não está mais diante de um bebezinho recém-nascido. Entre aspas, começa a resolver o conflito dela de frustração.